Triste fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Capítulo 5. O Bibelô. Na primeira vez que foi naquela casa, o que Olga viu foi um lugar calmo, onde os homens passavam como se fossem sombras silenciosas. Ela tinha imaginado que ia ouvir gritos e atropelos naquele lugar, que tinha um nome assustador de hospício. Com que terror as pessoas falavam dessa casa de saúde mental, localizada na Praia da Saudade. Antes, uma boa morte, diziam, pois para aquele lugar ninguém está preparado para ir, e ninguém sai de lá igual ao que era quando entrou. A afilhada estava indo, mais uma vez, visitar o padrinho que estava internado ali, com o espírito e a razão enterrados naquele hospital. Cada vez que Olga subia aquela escada, ficava pensando na causa da loucura do seu padrinho. Como tinha começado? Com aquele requerimento enviado à Câmara, pedindo a mudança da língua oficial para o tupi? Mas aquilo era só uma fantasia. Teria sido com a tradução daquele ofício, mas aquilo tinha sido só uma distração. Adelaide ficou muito preocupada quando o irmão começou a não dizer coisa com coisa, a tratar os amigos como inimigos, a se fechar para o mundo, a delirar sem querer ver ninguém. Quando ele foi internado, ela não teve forças nem para fazer uma visita. Achava que ia ficar abalada demais e que corria o risco de deixar o irmão mais abalado ainda. Compadre Coleone foi quem cuidou de tudo, fazendo com que a ameaça de demitirem Quaresma virasse uma aposentadoria por problemas de saúde. Era o compadre que ia com Olga visitar o major. Algumas vezes vinha também o violonista. Trazia os jornais e revistas ilustradas para ele se distrair. Naquele belo domingo, com o mar e as montanhas se encontrando com um céu de seda, iam Olga e o pai no bonde junto com outros visitantes, a caminho do manicômio. Ela se esforçava para olhar de frente aquelas pessoas de todo tipo que, independentemente de nascimento ou fortuna, se igualavam diante da porta do prédio. Naquele outro mundo, todos encontravam respeitosos e apavorados. Todos entravam, respeitosos e apavorados. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Lá dentro, embrulhos eram desfeitos, presentes, doces, livros, gente calada, gente que falava pelos cotovelos, mesmo na tristeza, pensava Olga. A vida é rica, variada, tem um grande movimento. Quaresma estava menos exaltado, menos delirante. Talvez se sentisse menos perturbado no meio de tanta gente perturbada. O choque da internação tinha feito com que ele fosse tomando consciência de quem era e do que queria. Tinha recuperado os modos amáveis e estava mais magro. Perguntou pela irmã. O compadre tentou explicar, porque ela mais uma vez não tinha vindo. Quaresma interrompeu a explicação dizendo simplesmente, coitada. Perguntou pelo violonista, que nem sempre vinha. Olga respondeu que ele estava cuidando da questão da aposentadoria, que já estava bem encaminhada. O compadre achava que o major estava sorrindo mais e que os gestos dele estavam quase calmos. Perguntou, já acha que pode sair daqui? Quaresma falou devagar. Vamos esperar até eu melhorar um pouco mais. Eu não queria incomodar vocês. Vocês têm sido bons comigo. Quem tem inimigos tem também bons amigos. O major disse aquilo e ficou emocionado.
Então a moça anunciou: Padrinho, vou casar. Quem é o noivo? Quis saber o major. Armando Borges. Está se formando em medicina, respondeu Olga. Gostou da notícia, padrinho? Quaresma respondeu com uma pergunta. Gosta dele? Ela só sabia que não via nele a grandeza, acima do comum, que sonhava ver num homem. Não via isso em homem nenhum. Sabia também que a sociedade quer que uma moça não demore muito para escolher seu marido. Por isso mesmo, achando que estava mentindo, respondeu: Gosto sim. Os médicos recomendavam que as visitas não cansassem demais os doentes. Por isso, Coleone e a filha se despediram. Foram levar notícias para Adelaide. Lá encontraram o violonista contando que um compositor argentino tinha pedido as músicas dele, mas ele tocava de cor. Não sabia o que fazer para escrever todas aquelas melodias. Não é para mim, mas pela oportunidade que se perde de fazer o Brasil conhecido no estrangeiro. Para a irmã do major, o violão era um instrumento de escravos, mas ela já gostava de Ricardo, que estava andando de repartição em repartição, de sessão em sessão, atrás de cada papel para conseguir a aposentadoria de Quaresma. Agora era questão de dias, explicou ele para Coleone e a filha, e acrescentou que no próximo domingo ia dar essa notícia pessoalmente para o major. Ricardo, coração dos outros, estava preocupado porque tinha aparecido um compositor e violonista negro que também cantava modinhas. Não tinha nada de mal se o negro tocasse piano, mas o prestígio do instrumento ia dar prestígio para a pessoa do negro. Mas um negro tocando violão, que era considerado um instrumento de escravos, ia desmoralizar ainda mais o violão. Ricardo precisava do conselho do major para enfrentar esse rival, pois Quaresma era o único que entendia como era patriótico o trabalho que ele fazia para dar prestígio ao violão. Policarpo conversou bem, disse Coleone. Até ficou contente quando soube que Olga vai se casar. Adelaide quis saber. Vai se casar? Parabéns! É para quando? Olga sorriu e explicou. Tem tempo. É para o fim do ano. E para fugir da enxurrada de perguntas, Olga perguntou pelo casamento de Ismênia. Adelaide contou que o noivo estava viajando fazia 3 ou 4 meses e ainda não tinha mandado nenhuma carta. Ismênia, de fato, achava que estava condenada a não se casar nunca mais. Cavalcante tinha partido um mês antes do carnaval e durante os festejos, Ismênia sentia raiva da alegria da irmã, Quinota, e do noivo Genelício, que já estavam tratando dos papéis. Depois do carnaval, como não costumava ler nem conversar, nem tinha atividade doméstica, a moça passava o dia deitada ou sentada, só pensando que logo ela, que tinha noivado antes da irmã, agora ia ficar solteira, pois não ia ter como arranjar outro noivo. Era uma doença. Depois que Adelaide relatou a situação, Olga comentou: Esse rapaz merecia um castigo. O compadre disse: Ora, vamos com calma. Tem gente que tem preguiça de escrever. Mais 3 meses, papai. Para a própria noiva. Nisso chegou Ismênia, com um ar triste, para a visita de costume. Você recebeu carta, Ismênia? Ainda não, respondeu ela com uma voz apagada. O violonista se mexeu na cadeira e bateu com o braço no armário. Um bibelô caiu no chão e se espatifou.